Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui para gravar mais uma pré-aula dentro desse currículo de estudo bíblico, escatologia, doutrina das últimas coisas, e nesse dia aqui agora nós vamos gravar a aula de número 11, o reino milenar de Cristo. O tempo está corrido, quase não deu tempo de eu gravar essa pré-aula, mas nós estamos aqui em nome de Jesus para poder gravar essa pré-aula. O milênio, como é o nosso estudo hoje, o milênio é a sétima e última dispensação da história da raça humana. É a restauração completa desse mundo que vai ser promovida pessoalmente por Jesus antes do estado eterno. Nós estamos estudando escatologia em todo esse trimestre de janeiro a março, e a nossa orientação bíblica é dispensacionalista clássica, pré-tribulacionista e pré-milenista. Então, dentro desse conceito, o milênio é a última dispensação, o último período em que o homem, como diz aqui a nossa definição de dispensação, é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito de uma obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus. Então, o milênio é a última dessas dispensação, desse período de tempo que Deus determina o começo e determina o final. Tratando-se daquilo que antecede o milênio, porque tudo tem que ser preparado de antemão, o profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 11 e 12 do seu livro, ele recebeu uma revelação de que haverá um período de 1290 dias entre a abominação desoladora e o livramento de Israel. A abominação desoladora nós aprendemos no estudo da grande tribulação, que é o momento em que o anticristo, 3 anos e meio após começar a grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai favorecer Israel, ele vai se colocar como alguém amigo de Israel, para ajudar Israel, inclusive, a reconstruir o templo, para construir o terceiro templo lá em Jerusalém. Na metade dessa grande tribulação, 3 anos e meio, ou seja, após o início da grande tribulação, ele vai profanar o templo, que se chama abominação desoladora, onde ele vai levar uma imagem dele e colocar no templo, e ele vai exigir que Israel o adore. E a partir daí, ele se torna inimigo declarado de Israel, e os últimos 3 anos e meio será um tempo de muita tribulação em relação aos judeus. Apocalipse 12, 6 diz que esse tempo será de 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio judaicos, meses de 30 dias. E Daniel coloca 1290 dias entre o rompimento da relação entre o anticristo e o livramento de Israel, que é a vinda de Jesus em glória. Ou seja, Daniel aumenta 30 dias e ainda ele acrescenta no versículo 12 do capítulo 12, que será bem-aventurado quem chegar a 1335 dias. Nós vamos analisar isso aqui, porque isso aqui é a preparação para o milênio. Milênio, como nós estamos aprendendo hoje, é um período de 1000 anos literal, em que Jesus vai governar o mundo aqui na terra com justiça. A Bíblia diz que ele vem montado num cavalo branco, ele é fiel e verdadeiro e vem para governar com justiça. Então, o período de 1260 dias é a segunda parte da grande tribulação propriamente dita, 3 anos e meio. Os 30 dias a mais que Daniel coloca, 1290 dias para o livramento de Israel, esses 30 dias a mais é conhecido na teologia como o juízo das nações. O que é o juízo das nações? É um período que os estudiosos acreditam que durante um período de 30 dias, o Senhor Jesus vai reunir as nações na sua presença, após ele voltar em glória, derrotar o anticristo, jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e após Satanás ser preso, ou seja, Satanás ser preso, o Senhor Jesus, ele vai reunir as nações na sua presença, para que elas sejam julgadas, dignas de participar do milênio, que é o seu reino, ou indignas. E esse critério de julgamento vai ser o tratamento que essas nações deram a Israel durante a grande tribulação. Aquelas nações que foram amigas de Israel durante a grande tribulação e também ouviram a pregação das 2 testemunhas e ouviram a pregação dos 144 mil, e principalmente na última metade da grande tribulação, elas ouviram a pregação dos anjos do Evangelho Eterno. Essas pessoas não vão ter o sinal da besta, essas pessoas não vão adorar o anticristo e também vão proteger Israel, vão esconder judeus em seus territórios, que vão estar foragidos para o mundo afora devido à perseguição. E o tratamento que Jesus disse: tive fome, me deste
deste comer, andei descalço, desnudo e me vestisse. Esse tipo de tratamento é o tratamento que vai ser dado aos judeus. Esse julgamento está em Mateus capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. Você pode ir lá e ver esse tipo de julgamento. Então, as nações que forem amigas de Israel, nesse período de 3 anos e meio, essas nações, elas vão ser chamadas de ovelhas, e elas vão ouvir o Senhor dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a salvação do mundo. E isso não é salvação, isso é privilégio de participar do milênio, que essas pessoas vão estar vivas, essas pessoas vão entrar no milênio e vão ter ainda o livre-arbítrio de escolher no final deles se querem servir a Deus ou não. As nações consideradas bodes, porque lá no Juízo das Nações, a Bíblia diz que vai ter 3 classes de pessoas: as ovelhas, os bodes e os irmãos. As ovelhas nós já explicamos que é aqueles que vão ser amigos de Israel durante a grande tribulação. Os bodes são aqueles que vão estar do lado do anticristo e contra Israel, como existem muitos hoje, principalmente aqueles que são de orientação socialista, o seu governo, eles são contrários a Israel. Então essas pessoas serão chamadas de bodes e eles não entrarão no milênio, serão destruídos, serão lançados, aliás, serão mortos e esperarão até o juízo final para serem condenados. Aqueles que forem condenados, que forem colocados como ovelhas, participarão do milênio. Esse julgamento, então, é o julgamento que critério para poder as pessoas entrarem no milênio, pessoas que estiverem vivas na face da terra no momento que Jesus voltar em glória. Pessoas que estiverem vivas, isso. Nós não estaremos aqui, nós seremos arrebatados. 7 anos disso, você lembra lá no estudo do arrebatamento da igreja. A primeira coisa interessante, nós dissemos aqui, esse julgamento que os estudiosos acreditam que é os 30 dias a mais que Daniel colocou, mas Daniel diz que bem-aventurado também é quem chegar a 1330, ou seja, mais 45 dias. Esses 45 dias, de acordo com os estudiosos da Bíblia Sagrada, é o tempo em que o Senhor vai restaurar a terra, vai fazer a terra voltar a ser aquilo que ela era antes do pecado. O pecado trouxe maldição, o pecado trouxe essa coisa do mundo animal, de animais, essas coisas todas que existem no mundo animal. Isso vai deixar, os animais voltarão a ser todos herbívoros, vai acabar essa malignidade. Por exemplo, o leão vai comer palha com boi, a Bíblia diz isso, né? E a cobra não vai picar, enfim, vai ser uma coisa boa aqui na face da terra, porque a presença do Senhor e a influência do Espírito de Deus será tremenda. Mas a coisa mais importante que existe nessa preparação para o milênio, antes de juízo das nações, antes de restauração da terra, o primeiro grande acontecimento que marca o milênio é a restauração espiritual de Israel. Israel vai ser restaurado, vai voltar a ser, ou vai ser aquilo que nunca foi, uma nação sacerdotal. Assim como a tribo de Levi, assim como a tribo de Levi foi uma bênção para todas as outras tribos de Israel, da mesma forma, Israel no milênio será uma bênção para todas as outras nações da terra. Israel vai exercer o sacerdócio. Vai ser construído um 4º templo com dimensões diferentes, que está lá em Ezequiel, no capítulo 40 até o capítulo 44, está lá as dimensões, está lá o serviço, tudo isso que vai ter nesse 4º templo, que não tem nada a ver com o templo da grande tribulação, que foi profanado pelo anticristo. E Israel vai ser a nação sacerdotal que vai abençoar as outras nações. A Bíblia diz que as nações da terra vão prosperar na medida em que elas abençoarem Israel. Existe um fato interessante que nós anotamos aqui no nosso esboço, que a prosperidade econômica daqueles dias, daqueles tempos, vai ser pelo fato das nações serem generosas para com Israel. As nações vão dizimar em Israel. Assim como os judeus dizimavam nos levitas, nos sacerdotes, para a manutenção do trabalho do templo, as nações da terra durante o milênio, elas vão levar suas ofertas, os seus presentes, os seus dízimos a Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos, Isaías 66, 20, Joel 2, 18, 19, e demonstra que a abundância de riqueza dessas nações vai depender do fato delas abençoarem o povo de Deus. Isso mostra para nós que o dízimo é uma instituição, um instituto, vamos dizer assim, que permeia todas as dispensações. Ofertar a Deus
Trazer para Deus o melhor e abençoar aqueles que te abençoam é princípio divino que ultrapassa dispensações. Começou com Abraão, uma coisa mais legítima assim, com Abraão, e depois foi passando por todas as outras coisas, e no milênio será tremendamente exercido isso, porque Israel viverá daquilo que as outras nações levar para elas. E a Bíblia diz que aquela nação que não subia a Jerusalém, porque vai ter nação que não vai subir a Jerusalém, e não abençoar Israel, vai sofrer maldição, vai sofrer fome, vai sofrer escassez, vai sofrer, ou seja, que vai depender. Ou seja, porque o maior abençoa o menor. E você vai lá e abençoa Israel, e Israel abençoa as outras nações, porque Israel, assim como Levi, vivia daquilo que as outras tribos levavam para ele, Israel vai viver daquilo que as nações durante o milênio vão levar para o culto a Jerusalém, para cultuar o Deus vivo, lá no templo, no quarto templo que vai ser construído em tamanho diferente, dimensões diferente, né? Então, nós aprendemos isso aqui já, é coisa interessantíssima que diz respeito ao que vai acontecer no milênio. Durante o milênio também, a fome vai desaparecer da face da terra. Por quê? Porque uma das grandes prioridades hoje dos governos não é matar a fome, mas é saciar o seu egoísmo. Os governos têm capacidade de subsidiar tipo de agricultor para não plantar determinado produto, para que não haja demanda grande, para que não haja muita oferta, e para isso o preço não possa baixar. Ou seja, um país protegendo os produtores, facilitando uma coisa aqui, para poder que não haja exportação, para não fazer. Ou seja, as pessoas estão defendendo aquilo que acham que é melhor para si. Os governos investem em armas, investem em conquistar o espaço, em poder ir até para Marte, e esquece de investir naquilo que é saciar a fome das pessoas. Durante o governo de Cristo, durante o milênio, não vai ter corrida armamentista, não vai ter ninguém querendo ir para a Lua, não vai ter ninguém querendo ir para Marte, mas a prioridade vai ser plantar, e a terra vai produzir. A terra vai voltar a produzir como antes da maldição, e a Bíblia diz que a pessoa que morrer com 100 anos vai ser considerada uma criança, ou seja, a vida vai voltar a ser aquela vida parecida com aquela vida antes do dilúvio, aquela vida onde os homens viviam quase 1000 anos. Então nós olhamos para a Bíblia e nós aprendemos que se uma pessoa morrer com 100 anos vai ser considerada uma criança, os homens vão voltar a viver a saúde, vai ser uma coisa extraordinária. Por quê? Porque a terra vai estar dominada pela presença de Deus. E quando Israel espiritualmente for restaurado para poder exercer um reino sacerdotal, para poder abençoar as outras nações, é necessário que um sacerdote ele seja ungido, seja derramado óleo sobre a vida dele para que ele pudesse ser ungido. Então Israel como nação, quando for restaurada, porque Israel vai aceitar Jesus, quando Israel vê Jesus voltando em glória para poder salvá-los do anticristo, a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Vai ter um remanescente, não é muita gente não, mas a nação inteira vai ser salva, e vai ser salva mesmo, de verdade. Então essa nação que agora vai exercer o sacerdócio para abençoar as outras nações e reinar ao lado de Cristo, essa nação precisa ser ungida para poder ser sacerdote, assim como o sacerdote era. Aí a Bíblia diz que vai ter um derramamento. Zacarias capítulo 12, versículo 10, vai ter um derramamento do Espírito Santo de uma forma tremenda, a fim de habilitar Israel para o sacerdócio durante o milênio. Vai se cumprir aquela palavra de que o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre toda a carne, e a influência do Espírito, o trabalhar do Espírito vai ser tremendo durante o milênio. Na nossa revista e também aqui no nosso esboço, como nós estamos fazendo o nosso comentário, nós entendemos que ao contrário dos nossos pais, das pessoas que desde o Éden elas foram tentadas, elas foram provadas para depois serem aprovadas ou reprovadas, e como toda dispensação ela termina com uma prova e com um juízo, o milênio não vai ser diferente. Mesmo tendo Israel como uma nação inteira para ministrar aos outros povos, mesmo tendo Cristo governando em Jerusalém, e a igreja, nós vamos reinar com Cristo. Acreditam os estudiosos que a igreja vai ocupar as regiões celestiais,
Os lugares onde hoje é ocupado por Satanás, pelos seus demônios, aonde hoje o inimigo governa e trabalha nesse mundo inteiro. Então, acreditam os estudiosos que após Satanás ser expulso e jogado para a terra no início da grande tribulação, antes da volta de Jesus, do arrebatamento, por exemplo, no dia do arrebatamento, quando Satanás foi expulso e jogado para a terra, e depois, quando Satanás for preso, as regiões celestiais vão ser ocupadas pela igreja a partir do arrebatamento. A igreja sobe para as regiões celestiais, ali acontece o tribunal de Cristo, ali acontece o juízo das nações. Alguns estudiosos acreditam que a Nova Jerusalém desce para as regiões celestiais, e aí a igreja vai estar ali na Nova Jerusalém, nas regiões celestiais, e a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo, que os 12 apóstolos vão sentar no trono e vão governar as 12 tribos de Israel, e que nós vamos assentar no trono, assim como Cristo venceu, que nós vamos reger as nações com vara de ferro. A igreja vai participar do governo de Cristo, mas numa dimensão diferente. Dimensão é degrau. Então a igreja vai participar do governo de Cristo numa dimensão diferente. Então nós acreditamos nisso. A igreja, o período onde a igreja vai governar, onde vai exercer aquilo que a Bíblia prometeu em termos de governo, é o período do milênio. E a igreja vai governar junto com Cristo, mas numa dimensão diferente, porque os homens aqui na terra vão estar de carne e osso, propensos ao pecado, propensos a morrer, nascer, morrer, viver muito tempo, mas ainda não estão com a sua salvação garantida, enquanto não forem provados. E nós não, nós como igreja, uma vez subir no arrebatamento, já fomos aprovados e não temos mais nenhuma condição de convivermos com pessoas que não estão na mesma condição espiritual que nós. Então, como nós estamos explicando aqui nessa nossa pré-aula, que é um subsídio, quando terminar o milênio, Satanás vai ser solto. E Satanás vai sair para enganar as nações. Por quê? Porque as nações, elas vão ser provadas. Nações são pessoas. Elas durante 1000 anos foram governadas por Cristo. Durante 1000 anos viveram em paz. Durante 1000 anos plantaram, colheram, viveram em paz. No entanto, Satanás estava preso e elas não foram tentadas como nós fomos, como desde o começo, desde Adão nós fomos. Mas elas tinham uma natureza propensa ao pecado. A Bíblia diz que a tentação não é só resultado da ação do diabo, apesar que Satanás está por trás de tudo aquilo que é maléfico no mundo. A tentação é uma coisa que está dentro do homem, na sua natureza. Então, durante o milênio, vai existir a tentação que você vai ter na sua natureza. Aquilo que faz você pecar, que é devido à concupiscência, devido à cobiça, mas não vai ter a incitação maligna, porque Satanás vai estar preso. Então seria injusto Deus aprovar uma geração que não foi tentada por Satanás, que só foi tentada pela sua natureza. Então no final do milênio, Satanás é solto. E essa geração vai ser provada. E a Bíblia diz que ele vai sair pela terra e vai enganar uma multidão como a areia do mar. Você já pensou um negócio desse? Parece incrível um negócio desse, né? As pessoas vão ouvir o diabo novamente, as pessoas vão ser enganadas pelo diabo. E qual é a pregação dele? Israel tem que ser destruído. O povo sacerdotal. Satanás não gosta de sacerdote. Satanás tinha raiva do sacerdócio de Jó. Satanás não tinha raiva da família, Satanás não tinha raiva do dinheiro, Satanás tinha raiva do sacerdócio de Jó. E foi a única coisa que Satanás não conseguiu destruir na vida de Jó, foi o sacerdócio, porque é o sacerdócio que mantém o crente fiel. O sacerdote é aquela pessoa que tem intimidade com Deus, aquela pessoa que leva as ofertas dos outros a Deus. E a Bíblia diz que depois de anos de sofrimento de Jó, quando Deus foi restaurar Jó, Deus disse a Elifaz, Deus disse, você toma sacrifícios e leva ao meu servo Jó, para que ele ofereça sacrifício e interceda por vocês. Então Satanás é contra o sacerdócio. Você é o sacerdote da sua casa, da sua família, e Satanás trabalha contra isso. Satanás quer destruir aquele que abençoa, aquele que ministra, aquele que traz bênção para a vida das pessoas. E aí Satanás vai tentar destruir Israel novamente. A Bíblia diz que vai juntar uma multidão que vai cercar a cidade santa e vai tentar destruir Israel. Vai descer fogo do céu e vai destruir toda aquela multidão. E Satanás vai ser preso e aí vai começar o juízo final. Como nós dissemos, o nosso propósito aqui é trazer aditivos que vai abençoar a vida do professor. E nós fizemos esse esboço para poder nós tentarmos, de alguma maneira, ajudar você.
A Bíblia, como nós aprendemos aqui hoje, que Israel será restaurado, vai viver uma nação sacerdotal completa. Nós aprendemos aqui que o Espírito Santo vai ser derramado sobre Israel e sobre todas as pessoas. Nós aprendemos que os animais vão ser mansos, Isaías 11:6, Isaías 65:25, Isaías, esses textos, Ezequiel capítulo 40 fala do templo, e esses textos que eu falei de Isaías 11, de Isaías 65, fala que durante o milênio o lobo e o cordeiro vão pastar junto, o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida da serpente. Ou seja, vai acabar toda essa coisa que a maldição trouxe sobre a terra e a presença maligna trouxe, porque Satanás vai estar preso. Mas no final do milênio, Satanás é solto para provar as nações. Nós vamos responder o questionário. Eu estou um pouquinho atrasado para ir para o culto. Estou gravando essa aula aqui antes para o culto. Estou com visita, pastor Cláudio, lá de Mato Grosso, está aqui comigo. Eles já estão cantando lá na igreja e eu estou aqui gravando. Por isso que eu vim, a pré-aula hoje vai ser mais pequena. Eu prometo para você que na semana, a partir da próxima, a aula de número 12, nós vamos gravar mais cedo. A correria foi grande, tá? Então nós vamos responder o questionário que diz assim: o que é um reino teocrático? Reino teocrático é Deus governando. Por exemplo, Israel era um reino teocrático. Você tinha um rei, tinha um juiz, tinha um profeta, tinha um sacerdote, tinha alguém governando, mas quem mandava era Deus. Todo mundo tinha que consultar Deus, e durante o milênio vai ser Deus governando na pessoa de seu filho, através de Israel e através da igreja. Como será o milênio? Será um período de 1000 anos de verdade. Aí na nossa revista existe as correntes que interpretam o milênio, e nós defendemos a corrente pré-milenista. Como nós dissemos, nós somos dispensacionalistas clássicos, nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. O pré-milenista é aquele que acredita que o milênio vai acontecer após a grande tribulação, quando Jesus volta, salva Israel na sua vinda em glória, instaura o juízo das nações, e aí ele escolhe as pessoas que vão participar do milênio junto com Israel, e vai ter o governo de Cristo aqui na terra por 1000 anos. Os amilenistas e os pós-milenistas, que são as outras duas escolas de interpretações, eles não acreditam assim. Eles espiritualizam aquilo que é literal, e eles acreditam que essas coisas já aconteceram. Inclusive, nós vamos olhar aqui, os amilenistas, eles acreditam que na cruz, quando Jesus deu o último brado, ele teria, segundo os amilenistas, aprisionado Satanás. Essa é a posição da Igreja Católica. Para eles, a paz e a prosperidade que está prevista para o milênio na Bíblia, ela será alcançada à medida que o Evangelho for sendo pregado, ou seja, é o reino de Cristo sobre a terra, nada mais é do que o domínio da Igreja sobre os outros povos. Isso deu origem ao papado e tantas outras coisas que eles pensam que a Igreja tem que governar. Teve tempo na história que o Papa nomeava, o Papa tirava, o Papa colocava o imperador, o Papa tirava, o Papa mandava em muitas coisas na Europa, porque as pessoas acreditavam que é a igreja que vai fazer assim, mas não é isso que a Bíblia ensina, não é assim que a Bíblia ensina. Os pós-milenistas também acreditam da mesma forma, eles acreditam parecido com os amilenistas, e eles acreditam que no momento, o suposto aprisionamento de Satanás aconteceu quando Jesus foi crucificado, ou seja, Satanás já está preso durante o período da igreja, mas isso não justifica quando a Bíblia diz que o inimigo anda agindo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para não conhecer a verdade, diz que nós não devemos ignorar os ardis, as artimanhas de Satanás, significa que ele está solto. Então Satanás vai ser preso durante o milênio. Então os amilenistas e os pós-milenistas não sustentam as suas teses, porque nós, os pré-milenistas, acreditamos nisso que acabamos de dizer. Jesus volta depois da grande tribulação, derrota o anticristo, instaura o milênio, aqui na terra 1000 anos de governo. Depois disso vem o juízo final, e depois do juízo final vem o estado eterno. Amém? Então vamos responder o questionário, continuar respondendo o questionário. Como a igreja reinará com Cristo? Como nós dissemos, a igreja reinará numa dimensão espiritual. Nós não podemos cravar isso, mas nós acreditamos que a igreja vai estar numa dimensão diferente, como nas regiões celestiais, e vai ajudar a governar aqui na terra. Nós vamos reinar com Cristo durante o tempo do milênio. Como nós estamos numa situação espiritual diferente, nós não podemos estar aqui junto com as pessoas que vão estar de carne e osso. De acordo com Zacarias 14, o que acontecerá com as nações que durante o milênio não subiam a Jerusalém para adorar o Senhor? Como nós dizemos, muita gente não vai querer dizimar como hoje, muita gente não vai querer ofertar como hoje, e não vai querer abençoar aqueles que te abençoam.
Isso é coisa da Bíblia, desde o começo. Dízimo, oferta é coisa abençoada de Deus para sustentar aqueles que trabalham na obra. Nós vamos estudar isso na próxima revista de Mordomia Cristã. Então, muitas nações não vão querer fazer isso e vão sofrer maldição, escassez de chuva e de víveres, enfim, para poder aprenderem que deve se obedecer à palavra de Deus, como acontece hoje, atualmente. Por que soltar Satanás no final do milênio? Nós explicamos para poder colocar à prova aqueles que tiveram um governo de paz de Cristo durante o milênio, não a grande tribulação, durante o milênio, viu, irmão? Às vezes a gente está falando aqui, a gente troca, mas é durante o milênio, para provar aquelas pessoas, para que Deus é justo, assim como Ele provou a mim, provou desde o tempo de Adão e tem provado as pessoas, e vão provar pessoas durante a grande tribulação, também durante o milênio, Satanás, uma vez solto, vai provar a fidelidade das pessoas em relação a Deus, em relação ao privilégio que tiveram de ser abençoadas por Cristo e pela nação de Israel. Deus abençoe a sua vida. Na próxima aula vamos fazer um negócio mais caprichado um pouquinho. Que Deus abençoe você. Nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Até a próxima aula, no nome de Jesus.